Dário pede para conversar com Clarinha. Ele acredita que a coitada está sendo traída pela mente. Dário é frio e duro com Clarinha. Ela garante que o ama. Dário acredita que Clarinha vai encontrar alguém que a ame. Ele pede para que ela o entenda. Clara confunde Dário. Ele acaba admitindo que gosta dela sim. Dário fala para Clarinha que não pode trair sua profissão. Ele ressalta que ela tem uma carinha de anjo. Dário volta a beijar Clarinha. Ele se arrepende de seu ato e sai. Nancy liga para os Pérez e eles descobrem que a água só voltará quando a dívida for quitada. Os Pérez conversam sobre Félix. Eles estranham as tais boas intenções do marginal. Abel conta para Pablo que Félix ganhou o apoio dos pobres. O motorista sai para procurar Estrelinha. Geraldo se reúne com a filha. Ele chama Samantha de falsa. Ela informa ao pai que não é um monstro. Geraldo acusa Samantha de estar com as joias. Ela se faz de ofendida e fala para Geraldo que não é a responsável por todas as desgraças do mundo. Ela tenta comover o pai. Samantha acredita que Geraldo a odeia e a despreza. Ela expõe todo o seu ódio e deixa Geraldo falando sozinho. Abraão aparece e preocupa o patrão. Estrela ganha alguns centavos. Pablo quase a vê, mas ela se esconde novamente. Luiz e Félix levam Guigo para o hospital. Os médicos analisam o caso do fedelho. Leonardo percebe que Guilherme precisa passar por vários exames. Ele é gentil com o garoto. Félix fala para Leonardo que não quer sofrer. Ele relembra que teve uma desilusão. Guigo emociona a todos. Luiz pede para o filho reagir. Leonardo promete a Guilherme que vai fazer de tudo para curá-lo. Abraão entrega sua renúncia para Geraldo. O advogado exige que o ricaço aceite seu afastamento de uma vez. Abraão pede para Geraldo manter as suas ações, mas decide não participar mais das decisões do hospital. Geraldo não entende a motivação de Abraão. O advogado informa ao patrão que quer priorizar a família. Geraldo fala para Abraão que precisa dos serviços dele. O advogado decide adiantar a aposentadoria. Geraldo supõe que Álvaro chantageou Abraão, mas ele nega. Abraão sugere que Geraldo tome cuidado com Álvaro, ressaltando que ele é muito astuto. Geraldo decide respeitar a decisão de Abraão. Eles se abraçam. Leonardo fala para os pais de Guigo que quer iniciar o tratamento. Léo é apoiado pelo superior. Guilherme e Leonardo elogiam Ângela. Eles acreditam que a enfermeira é um anjo. Um dos médicos pede para conversar com Félix. Luiz questiona Leonardo sobre Ângela. Ele sugere que a funcionária visite a amiga. Adela pede para Ângela não se esforçar. Ângela segue com dores. Adela fala para a filha que Deus a protege. Adela relembra sua gravidez e pensa em Josué. Os doutores comentam que a situação de Guilherme é muito complicada. Leonardo pensa em colocar Dário à frente do caso. Léo relembra as palavras de Álvaro. Salma aparece. Leonardo conta para Água de Salsicha que Ângela está internada. Luiz encontra a amiga e pede para ela não chorar. Ângela agradece a presença de Luiz. Adela decide descansar. A viúva sai. Luiz conta para Ângela que Leonardo vai colocar Guilherme na fundação. Ângela confessa para a amiga que está triste. Samantha fala para Jerônimo que vai respeitar o trato deles. Oscar encontra Jerônimo e supõe que Samantha tem algo a ver com o ocorrido com Ângela. Ela inventa para ele que jamais agiria contra uma criança. Samantha exige que Oscar não crie suposições em sua cabeça. Hélida leva comida para Clarinha. A nanica sugere que Clarinha trate Dário com formalidade. Clarinha deseja deixar o hospital. Flávia aparece e Hélida sai. Flávia ressalta que Clara vai iniciar a seguinte etapa da reabilitação com o Dr. Estrada. Clarinha descobre que Dário abandonou seu caso e se irrita. Flávia conta para Clarinha que Dário decidiu se afastar dela. Félix mostra o dinheiro para os Pérez. O marginal tenta manipular os inimigos. Pablo deseja recusar o trato. Félix inventa para os Pérez que só quer ajudá-los. O marginal reitera para os inimigos que pode quitar a dívida de água da vila. Luiz decide tomar café. Salma vai ao quarto de Ângela e mostra o áudio que gravou de Leonardo para ela. Salma deixa Ângela arrasada. A perversa inventa para a rival que lamenta a situação dela e garante que ela nunca vai recuperar Leonardo. Geraldo chega na vila e surpreende Adela. Geraldo volta a se desculpar com Adela e pede para que ela volte para a mansão.
Adela não aceita. Geraldo avisa que ele é quem manda na casa dele. Adela fica sem palavras. Geraldo comunica a Adela que precisa dela. Ângela pergunta a Salma se ela quer confetes. A vilã ressalta que Leonardo nunca a esqueceu. Nossa! Salma avisa a inimiga que Leonardo só a usou. Salma insinua também que Ângela não é nada perto de Leonardo. Ângela infelizmente se sente humilhada. Salma informa a inimiga que só Álvaro a ama. Geraldo comove Adela. Ela conta que já sofreu outras difamações na vida. Adela não revela para Geraldo que está foragida. Ela o comunica que pretende preservar a integridade. Geraldo fala para Adela que não gosta de cometer injustiças. Ele relata que a viúva ganhou seu coração. Adela estranha os comentários de Geraldo. Ele ressalta que ela fala com um olhar e que ela é uma excelente conselheira. Flávia tenta acalmar Clarinha. Ela se sente enganada por Dário. Clarinha informa a Flávia que só despertou por causa dele. Ela confirma para a médica que se apaixonou por Dário. Flávia acredita que Clarinha está confusa. Dário as escuta. Clarinha fala para Flávia que não quer esquecer Dário e acha que vai ser infeliz. A dramática deseja voltar para o coma. Abel percebe que Félix pretende cobrar altos juros. Pablo analisa os outros documentos. Félix comenta com os Pérez que todos os vizinhos precisam assinar as promissórias. Abel e Pablo decidem procurar os colegas. Félix ameaça retirar a sua oferta. Salma continua torturando Ângela. Ângela avisa a inimiga que não quer nada com Leonardo e chama Salma de indecente. Luiz volta e tenta expulsar Salma do quarto. Ângela exige que Salma a deixe em paz. Salma insinua que Ângela está despeitada e oferece sua falsa amizade para ela. A megera sai e Luiz consola a amiga. Adela encontra Salma no corredor e elas discutem. Salma inventa para Adela que não tem culpa da decisão de Leonardo. Adela chama a água de salsicha de trapaceira. Adela ameaça contar a verdade para Leonardo e deixa Salma preocupada. Salma exige que Adela siga calada. Salma segura Adela e as duas se enfrentam. Hélida flagra Samantha mexendo em alguns documentos. A Patricinha despista a funcionária. Samantha pergunta a Hélida como está Ângela. A escandalosa descobre que Ângela não perdeu o bebê. Hélida organiza os documentos. Ângela liga para Ed e ele se oferece para fazer companhia à amiga. Ângela pede um carregador de celular para Ed. Ela autoriza que o amigo entre em sua casa. Ângela comenta com Adela que está melhorando. A viúva conta para a filha que bateu boca com Salma. Ângela sugere que a mãe não se desgaste. Adela conta para a filha que houve um problema na mansão. Ângela descobre que a mãe foi acusada de roubo por Samantha. Ed entra na casa de Ângela e pega o carregador. Ed escuta um barulho e se assusta. Ed encontra a Estrelinha no guarda-roupa e grita. Samantha entra em sua sala e quebra tudo. Oscar se assusta. Samantha deixa um recado na caixa postal de Jerônimo. Oscar escuta. Ele comprova que Samantha tentou provocar um aborto em Ângela. Estrela pede para Ed ajudá-la porque ela não quer ir para um orfanato. Ed se identifica com Estrela e fica comovido com a história da garota. Estrelinha fala para Ed que quer ter uma família. Ed relata para a criança que não pode deixá-la sozinha. Ed proíbe Estrelinha de voltar para a rua e decide ajudá-la. Leonardo e o colega falam para Luz que a fundação vai cobrir os gastos de Guilherme. Todos conversam sobre a operação do pequeno. Leonardo admite para todos que Guilherme está em uma situação crítica. Luz sofre com a depressão do filho. Os doutores desejam que Guigo passe por uma nova cirurgia. Eles falam para Luz que a operação será de risco. Félix teme pela integridade do filho. Ele descobre que também há chances da paralisia de Guigo ser irreversível. Josefina comunica a todos que a hemorragia de Ângela parou e todos comemoram. Josefina exige que Ângela siga deitada. Ed fala para a doutora que vai cuidar da amiga. Ângela segue as ordens de Josefina. Ed conta para Ângela e Adela que encontrou Estrelinha. Ângela descobre que Estrelinha está escondida em sua casa. Ed conta para as amigas que teve uma ideia. Luz critica Félix por ter apressado a primeira cirurgia de Guigo. Ele se opõe à segunda operação. Luz fala para Félix que quer a cirurgia do filho, e ele então deixa a decisão nas mãos dela. Luz fala para Félix que é capaz de abandoná-lo para sempre caso Guigo não volte a andar. Leonardo não encontra o ciclista. Ele descobre que o suposto acidentado voltou para o interior.
Aldo engana Leonardo e inventa que o ciclista pode se recuperar. Leonardo entrega seu cartão para Aldo. Félix reúne os pobres e pede para os esfomeados assinarem as promissórias. Os ingênuos decidem seguir as ordens de Félix. Os Pérez tentam deter os vizinhos. Abel e Pablo falam para os colegas que Félix quer enganá-los. Félix se defende e reitera que está oferecendo a única solução para o problema. Ele age como um prefeito. Os Pérez desejam que Nancy leia o contrato. Todos fazem uma votação. Eles seguem planejando assinar as promissórias. Mirtes visita Geraldo e conta que Leonardo está muito estressado. Mirtes insinua para Geraldo que Leonardo vai voltar com Salma. Geraldo estranha. Mirtes fala para o ricaço que não quer se meter na vida do filho e insinua que é um estorvo para ele. Mirtes conta para Geraldo que quer se mudar. Ela conta que não tem onde morar. Geraldo convida Mirtes para passar algumas semanas na mansão. Ela aceita e abraça Geraldo. Mirtes comemora em segredo o sucesso de seu plano. Nancy lê o contrato e percebe que Félix está armando uma arapuca para os rivais. Abel e Pablo descobrem que o marginal pode ficar com a vila caso eles atrasem os pagamentos das parcelas. Nancy exige que os Pérez alertem os vizinhos disso. Ângela volta para casa. Estrelinha cumprimenta a Adela e Ângela e pede desculpas. Estrelinha confessa para Adela e Ângela que comeu tudo o que estava na geladeira. Estrelinha fala também que pode ser a babá da criança de Ângela. Ângela perdoa Estrelinha e avisa que está planejando algo com Ed. Ed abraça a Ângela. Ângela comenta com Adela que pode perder o semestre acadêmico. Ed fala para a amiga que vai tentar comover os professores. Estrelinha diverte a todos. Leonardo aparece e pede para conversar com Ângela. Ela o felicita por sua relação com Salma. Leonardo acredita que Ângela não o ama. Ele avisa que não quer brigar. Ângela é fria com Leonardo. Ele deduz que ela ama Álvaro. Leonardo chama Ângela de desonesta. Ela se ofende e Léo acredita que Ângela também usa Geraldo. Ela exige que ele pare de insultá-la. Leonardo fala para Ângela que já resolveu o problema acadêmico dela. Ele avisa que ela pode assistir às aulas pela internet a partir de agora. Leonardo conta para Ângela que Geraldo convenceu Duarte a entender a situação dela. Ele insinua para Ângela que segue agindo como um idiota apaixonado. Leonardo sugere que Ângela aproveite o tempo livre para estudar. Ele a deixa falando sozinha. Oscar pensa em Samantha. Geraldo reúne os funcionários. Duarte e os colegas exigem que Leonardo saia do comando da fundação. Geraldo rejeita a petição do insuportável. Leonardo admite para Duarte que já não o suporta. Ele insinua que Duarte não é competente para tomar a frente da fundação. Todos os médicos sentem medo de trabalhar mais. Geraldo deduz que Duarte tem um problema pessoal com Leonardo. Léo exige que Duarte seja ao menos profissional. Geraldo acalma os ânimos e fala para todos que a fundação já ajudou muitos necessitados. Leonardo sugere que os infelizes se retirem do projeto. Geraldo comunica a Duarte que Leonardo não vai sair de seu posto. Álvaro visita Ângela. Ele surge com presentes. Adela esclarece para o infeliz que o detesta. Ele mostra um buquê para Ângela. Ela o ignora. Álvaro fala para Ângela que está ansioso para conhecer seu filhote. Ele relembra para a enfermeira que eles serão unidos para sempre. Álvaro pede uma trégua para Ângela e a deixa confusa. Álvaro fala para Ângela que jamais faria mal para o filho. Ela aceita as visitas do bígamo. Álvaro se oferece para pagar as mensalidades acadêmicas de Ângela. Ela não aceita. Álvaro decide ir embora. Adela fala para a filha que Álvaro pode ajudá-la a ser médica. Ângela relembra o conselho de Beatriz e fala para Adela que não precisa de ninguém para se superar. Adela sente orgulho da filha.